Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Vamos partilhar as alegrias da nossa fé, as maravilhas que o ressuscitado realiza, continua realizando até o fim do mundo, e nós somos as testemunhas dele neste tempo. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no Evangelho que vai ser utilizado na liturgia deste domingo, quando celebramos a solenidade da ascensão do Senhor, da subida de Jesus aos céus depois de concluída a sua missão na terra, na história. Vamos então tomar o texto de Lucas. Lucas, capítulo 24, o último capítulo deste Evangelho. Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. E disse-lhes Jesus: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, Jesus afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando-o. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Meu irmão, minha irmã, chegamos então ao domingo da Ascensão do Senhor. Esse domingo dá início à última semana da Páscoa, a 7ª semana. E aqui então vamos contemplando também este mistério da nossa fé. O Senhor Jesus que, tendo ressuscitado, aparecido aos seus, dado as últimas instruções, agora sobe para o Pai, toma o seu lugar junto do Pai. Nisto nós também cremos. Ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Este é o mistério que celebramos na solenidade deste domingo. Hoje nós lemos os últimos versículos do evangelista Lucas. Estamos no capítulo 24, ali naquele momento em que Jesus ressuscitado aparece aos 11, come com eles e agora então vai mais uma vez jogar luz sobre os eventos que marcaram aqueles derradeiros momentos da história dele e dos seus discípulos no mundo. Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Aqui nós estamos diante do mistério fundante, a morte e a ressurreição do Senhor ao terceiro dia, e também diante, digamos, do motivo. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para, pela via do arrependimento dos corações humanos, reconciliar todos com o Pai, proclamando o arrependimento para o perdão dos pecados.
É esta, digamos, a missão que agora Jesus coloca sobre os ombros e sobre a fé daqueles primeiros. Por isso estamos felizes por podermos ter feito esse caminho pascal, saboreando esta presença do Senhor no meio de nós, aprendendo com Ele onde Ele de fato está, porque não está no túmulo, e fomos pouco a pouco saboreando esta presença nova que nós fomos descobrindo no modo como Jesus se mostrou aos seus depois da sua ressurreição, como também retomando ensinamentos anteriores e que o Senhor Jesus vitorioso faz com que os seus primeiros e toda a igreja recordem ao longo do caminho, para que esses ensinamentos sejam, de fato, lugares, ocasiões, onde o nosso coração vai se formando a partir da fé pascal. Vai reconhecendo que o Senhor Jesus está no meio de nós, que a sua presença é fecunda, é frutífera e vai oferecendo, portanto, a cada tempo os frutos. Ele está no meio de nós e vamos percebendo os frutos desta presença, quando o coração humano se abre na direção dele. Por isso, neste domingo, quando nós celebramos a solenidade da ascensão do Senhor Jesus aos céus, nós tomamos o nosso lugar. Tomamos o lugar de quem creu nele, creu no seu mistério de morte e ressurreição e toma, portanto, o caminho do anúncio, o caminho missionário do anúncio. Vós sois testemunhas destas coisas, da ressurreição do Senhor Jesus e do convite à conversão, para que o coração humano que se abre a esta presença do Senhor, a este mistério dele e do seu reino, esses corações vão pouco a pouco, portanto, construindo, refazendo a sua história com Deus e podendo então retomar pela via da conversão o caminho da santidade, o caminho da salvação. E para realizar isto, para que sejamos testemunhas do mistério da ressurreição e do convite universal à salvação oferecida por Deus, Jesus então nos garante que enviará sobre nós o que o Pai prometeu, o Espírito prometido. Como ele vai dizer no Evangelho de João, para vós é bom que eu vá, porque se eu for, eu vos mandarei da parte do Pai o Espírito. É o Espírito que vai, portanto, permanecer conosco e nos ajudar a ser testemunhas críveis, de modo que aquilo que falamos de Jesus, isso chegue e aqueça os corações, para que outros possam crer, como nós cremos, tendo escutado a pregação que nos veio da primeira hora. Somos chamados nesta hora a anunciar o Senhor Jesus, a mostrar o coração misericordioso de Deus que quer todos junto de si, pela via cotidiana da conversão sincera, do arrependimento sincero, como o próprio Jesus nos hoje apresenta no texto que ouvimos. O arrependimento para o perdão dos pecados. Por isso, meu irmão, minha irmã, este tempo que vai da ascensão de Jesus e a sua volta, como nós também cremos, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, este tempo, entre a ascensão e a volta, é o tempo da igreja, é o tempo da missão, é o tempo das testemunhas, dos discípulos missionários. Este é o nosso tempo. Assim como os primeiros que foram então de Betânia a Jerusalém com grande alegria, estavam sempre no templo bendizendo a Deus, esse também é o convite que a solenidade da Ascensão nos faz também. Cada um no seu ambiente, no seu lugar, na sua comunidade,
cada um é chamado a anunciar com alegria que o Senhor Jesus vive e que Ele é o Senhor da vida. E se estamos com Ele, somos também instrumentos de vida, promotores da vida, cuidadores da vida humana e de toda forma de vida. A nossa fé no ressuscitado nos torna, portanto, agentes de vida. Agentes contra a morte e toda forma de morte. Seja a morte que toca as vidas humanas, mas também a morte que toca e destrói a natureza, a nossa casa comum e tudo que está ao nosso entorno como nossa casa, como nosso habitat, como nosso mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a celebração deste final de semana nos ajude a tomar consciência disso. O Senhor Jesus subiu, está sentado à direita do Pai, há de vir na sua glória, como cremos. Mas nesse tempo aqui, este é o meu tempo, o seu tempo, o tempo da igreja, onde somos chamados a estar no mundo como estamos, anunciando o Senhor Jesus, anunciando o seu reino, zelando por todas as formas de vida, até que o Senhor Jesus volte e nos leve à plenitude da vida. A ascensão estabelece o tempo da missão da igreja, da minha missão e da sua, porque cremos nele. Bebemos da fonte. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. No coração deste tempo, estamos então para viver a solenidade da Ascensão do Senhor, que nos põe na última semana do tempo da Páscoa, o próximo domingo após a solenidade da Ascensão do Senhor será o domingo de Pentecostes, o domingo do Espírito Santo. Então estamos vivendo este momento derradeiro do nosso ciclo pascal. E neste domingo da Ascensão do Senhor, nós celebramos já há 56 anos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Senhor Jesus sobe e encarrega os seus discípulos de serem testemunhas de um evangelho, testemunhas de uma boa notícia, testemunhas do reino, testemunhas e guardiães da vida. Portanto, de modo muito feliz, se ligou esse domingo da Ascensão do Senhor também com as comunicações sociais. E creio que neste nosso tempo não há nada mais empolgante, mais candente do que a comunicação social, que ganhou um grande incremento com a internet, que tornou a comunicação social rápida, eficiente, capaz de, em pouco tempo, atingir, portanto, grandes massas humanas para dizer a verdade e, infelizmente, também para dizer a mentira. Esse é o desafio da rede social, esse é o desafio da internet, mas temos que também olhar positivamente. A comunicação social, em todos os momentos, é, portanto, um movimento humano importantíssimo, de modo que se democratize em cada momento aquele evento, aquela situação, aquele problema, aquele desafio, aquela notícia, aquela verdade, não é? Tirando cada coisa, cada situação
do seu nível meramente particular, escondido e dando visibilidade àquilo que deve ser visto, precisa ser divulgado, precisa ser sabido. Portanto, a comunicação é um dom. E quando esse dom não é simplesmente patrimônio de alguns, direito e possibilidade de alguns, mas se torna, portanto, um dom que se abre em perspectiva universal, em larga possibilidade, dando visibilidade àquilo que todos têm direito de ver, de saber, de conhecer, isso torna de fato um grande bem os meios de comunicação social que nós temos neste nosso tempo. E aí é preciso também redescobrir a beleza, a utilidade, a eficácia do nosso modo de nos comunicar hoje, pela via rápida da internet, e dar a este lugar, a esta tecnologia, uma vocação sempre mais marcada pela verdade, pelo bem, por aquilo que de fato resguarda o direito das coisas, das situações, das pessoas, sem que seja aí esse lugar bonito e rápido de comunicação, sem que ele seja o lugar também de divulgar o que é falso, o que é montagem, aquilo que não corresponde com profundidade ao que nós queremos dar visibilidade. Vamos então também, com o Papa Francisco, mergulhar no mistério, na beleza das comunicações sociais. Neste ano, o Papa Francisco nos escreve uma mensagem nos chamando a compreender com profundidade o que seja escutar. Escutar. Na última mensagem, no ano passado, o Papa falava do ir e ver, para que ir e ver fossem de fato a base da veracidade, da verdade de uma notícia, de uma palavra. Não simplesmente de saber algo ou de ouvir alguma coisa dispersamente, mas lá o Papa nos convidava a ter de fato olhar, ir e ver com profundidade, um olhar capaz de traduzir com beleza e veracidade a realidade. Mas neste ano o Papa nos põe exatamente sobre outro foco, quer fixar a atenção noutro verbo, o verbo escutar. E o Papa diz: estamos perdendo a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto na teia normal das relações cotidianas, como nos debates sobre os assuntos mais importantes da nossa convivência. Perdemos a capacidade de ouvir. Estamos fazendo de conta que ouvimos quem nos fala, mas ouvimos com impaciência, diz o Papa, e já ouvimos pensando a nossa resposta, como quem armadamente precisa reagir e sair por cima e dizer a última palavra. Nós precisamos, portanto, aprender a escutar. Aprender a escutar as pessoas, para que também possamos sempre mais aprender a escutar Deus. A escuta, diz o Papa, supõe um estilo humilde, assim como o de Deus, que também se curva para escutar-nos. Os salmos estão cheios de palavras, de orações, onde lemos que Deus escuta. Deus escuta pacientemente. Deus se faz humilde para escutar a sua pequena criatura que quer falar-lhe. Também precisamos aprender isto. O Papa diz que existe uma surdez interior pior do que a surdez física.
A escuta não tem a ver apenas com o sentido do ouvido, mas com a pessoa inteira. Estar diante de alguém que me fala não é simplesmente demonstrar que palavras estão entrando pelos meus ouvidos, mas é me colocar inteiro diante de alguém que pela sua fala, pela sua palavra, vai também se revelando a mim, se relacionando comigo, colocando-se diante de mim. O Papa vai dizer, citando Santo Agostinho, não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração. É preciso, portanto, estar inteiro. O nosso coração precisa estar ali, não simplesmente os ouvidos, mas com uma disposição, uma abertura, uma capacidade de acolher o outro com aquilo que o outro traz de si, pela sua palavra, pela sua partilha, pela sua comunicação. É preciso, portanto, que a comunicação humana seja capaz de acolher e de receber o outro naquilo que ele tem de riqueza, de especificidade, de unicidade. Isso tudo está expresso na fala e na escuta fecunda. O Papa vai dizer que precisamos, em todas as circunstâncias, precisamos ouvir várias fontes, escutar várias vozes, para aí construir um discernimento válido e verdadeiro. Não podemos querer que uma realidade com a sua complexidade, passando agora da pessoa à realidade mais ampla, não podemos querer que uma voz apenas traduza a realidade. Um comentário apenas, um noticiário apenas, um ponto de vista apenas. O Papa vai dizer, não, é preciso ouvir várias fontes, é preciso escutar várias vozes, para que assim possamos exercitar a arte do discernimento e do conhecimento verdadeiro e válido sobre uma situação ou sobre uma realidade. O Papa cita uma palavra, uma expressão bonita do cardeal Casaroli, que fez história na diplomacia da Igreja Católica. Ele, cardeal Agostino Casaroli, dizia e falava da capacidade do martírio da paciência. Do martírio da paciência. Isto é preciso escutar muito, escutar sempre, sem pressa de reagir, sem pressa de dar a resposta, sem pressa de terminar a conversa. E isto nós perdemos grandemente. Talvez as redes sociais, a comunicação sem interação, isto é, eu capto, eu recebo o que vem de lá, interajo às vezes com pequenos comentários ou nada, só recebo e não ofereço nada. Essa comunicação aí, artificial, entre mim e a máquina, entre mim e a rede, esta não é a comunicação que forma o ser. Não é a comunicação que ajuda a estabelecer de fato uma rede de comunhão. Vamos aprender com o Papa, meu irmão, minha irmã. Vale a pena. Aqui a nossa gratidão imensa aos muitos agentes das PASCONs paroquiais, que neste tempo de pandemia, e agora já avançando para fora desse tempo, fizeram um grande trabalho. Queria recomendar que os agentes das PASCONs lessem esse texto, divulgassem o texto, conversassem sobre ele, porque precisamos reaprender a escutar. Escutar para conhecer com profundidade, escutar para expressar amor a quem nos fala, escutar para discernir melhor. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá
no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, nesse nosso caminho de fé, está o desejo do Senhor de que sejamos um. Sejamos um para que o mundo creia que o Pai o enviara. Na semana que vai da Ascensão até Pentecostes, celebramos a Semana de Oração pela Unidade Cristã. É certo que a história nos estabeleceu em vários lugares e grupos diferentes. Não se trata, portanto, de pensar um caminho simplesmente de volta a um único e mesmo cristianismo. Não é nessa direção que vamos quando pensamos o ecumenismo. Mas pensamos sim a capacidade de os discípulos do Senhor, que estamos em segmentos cristãos diferentes, estarmos juntos para rezar, estarmos juntos para oferecer o nosso serviço bom ao mundo, estarmos juntos para evangelizar, estarmos juntos no cuidado da vida e da natureza. Ecumenismo quer nos levar, portanto, a uma proximidade fecunda, onde, por causa de Jesus, vamos enxergar aquilo que temos em comum e vamos, a partir daí, pensar práticas, orações, compromissos comuns que nos ajudarão a dar testemunho do Senhor Jesus, que estando no meio de nós, nos favorece um caminho de aproximação e de comunhão para as coisas boas e belas que podemos fazer juntos no nome dele, mesmo que nos conservemos ainda em tradições cristãs diferentes. Então, certamente haverá nas comunidades, nas Eucaristias, em alguns lugares de modo mais elaborado, haverá uma semana de oração pela unidade dos cristãos a partir do domingo da Ascensão até Pentecostes. Aqui, na Diocese e na cidade de Divinópolis, vamos nos reunir na quinta-feira, dia 2 de junho, lá onde está sendo construída a cruz de todos os povos. Ali vamos, numa noite de louvor, de oração pela unidade, vamos também clamar a Deus que nos ajude no movimento de aproximação, de comunhão, de testemunho de unidade que nós podemos dar no coração deste nosso tempo. Então, se você é daqui, venha participar conosco. No dia 2 de junho, a partir das 19h30, lá no Morro do Gurita, onde está sendo construída a cruz de todos os povos. Mas aí, na sua comunidade, na sua diocese, certamente haverá, se não outros eventos, haverá a Eucaristia diária, onde se rezará pela unidade dos cristãos. De modo que o nosso jeito de conviver, de estar juntos, de escutar uns aos outros, mesmo estando em segmentos religiosos cristãos diferentes, esse nosso jeito também seja um modo de evangelizar, mostrando que por causa de Jesus somos capazes de ir juntos, de rezar juntos, de nos comprometer com causas comuns. Na tradição da Igreja. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda.
para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.